Boa noite, isso já ao vivo. Deixa eu digitar aqui. Essa live é falando sobre criança interior, tá? Para você que vai assistir essa gravação vai ficar disponível aqui no perfil 24 horas e depois só vai ter acesso a essa gravação e as outras quem faz parte do grupo no WhatsApp, tá? Para entrar no grupo, o link tá na bio. Mas vamos refletir hoje sobre criança interior. Já escutou sobre isso? O que é, o que te afeta, o que isso quer dizer, como saber se eu estou com alguma questão ou não, como resolver, tá? Isso é uma coisa fundamental que vai juntando. Isso está relacionado à live que eu fiz semana passada sobre trauma, a live que eu fiz sobre pai e mãe, sobre maturidade emocional. Então é um tema que está conectado com praticamente quase todas as lives que eu já fiz até aqui, tá? A gente vai se falando hoje sobre isso. Estou digitando aqui o tema. Fixado, ao vivo. Compartilhando para quem tem que mandar. Então é isso, você está chegando, espero que o áudio esteja bem, tá? Vai falando aí como tá o áudio, como tá as coisas aí. Minha voz ainda tá meio ruim, mas acredito que dá para ir, dá para me escutar bem. Beleza? Como tá aí para vocês? Tá friozinho aí também? Deu uma esfriada aqui em Pimenta. Deixa eu o microfone mais aqui na frente. Compartilhar. Beleza. Então é isso. Hoje a gente vai estar falando sobre criança interior, tá? O que isso significa, como fazer as pazes com ela, tá? Vou trazer exercícios, vou trazer conceitos. Se você me acompanha, né, já nas outras lives que eu faço, se você assistiu as outras, essa live vai ficar bem mais clara para você, tá? Porque várias temáticas, vários pontos que são bases para entender esse conceito de criança interior, o que isso quer dizer, e na prática o que isso afeta e como resolve, eu já trabalhei em outras lives. Então você tá bem, né? Vai estar melhor. Mas se você vai estar assistindo essa primeira live também, você não vai perder nada não. Beleza? Fique em paz, mas vai ser muito importante você assistir, né, as outras lives também. Tá? Tô esperando um tempinho até o pessoal ir chegando. Tá? Para eu começar a abordar o tema propriamente dito. Sobre criança interior. Esse tema foi votado, né? Foi feito um sorteio. E aí as pessoas votaram, escolheram esse tema para falar. Esqueci, acabei não fazendo a votação de hoje, mas amanhã eu faço a votação para escolha do tema da live de semana que vem. Já vai pensando e deixando aí sua dúvida, o que você quer saber sobre criança interior, já vai refletindo, tá? Essa vai ser uma live de bastante questionamento, de bastante reflexão, tá? Para fazer você ir pensando bastante. Selene, Edvânia, boa noite. Merli, boa noite, pessoal. Vai chegando aí, tá?
Vai ser uma live de bastante questionamento, tá? Quem aqui já escutou esse tema? Quem aqui já escutou esse termo? Sua criança interior, como está a sua criança interior? Se conectar com a sua criança interior, escutar a sua criança interior. Alguém aqui já escutou isso? Se alguém escutou, fala sim, tá? Para quem está assistindo a gravação, fica à vontade para dar uma adiantada no vídeo, tá? Para daqui a uns 10 minutos, onde eu vou adentrar o tema, né, mais específico. Beleza? Aí, ó, Selene já falou que sim. Gente, hoje o meu ritmo está um pouco mais devagar. Eu ainda estou me adaptando ao retorno dos treinos. Estou, acho, com leve tensão aqui, torcicolo que está puxando do músculo da nuca aqui do pescoço até atrás da escápula. Minha garganta ainda está ruim. Mas beleza, tá? Mas beleza. O caminho, né, a importância dessa live é a gente entender o conceito, né? Nessa live você vai entender esse conceito de criança interior, como mapear isso dentro de você para saber como que está essa situação com você, tá? Trazer alguns princípios, questionamentos e algumas técnicas para ajudar você a acolher essa criança interior e se integrar com ela, tá? De modo de ter os benefícios prováveis, né, que a gente passa a ter quando essa questão com a nossa criança interior está resolvida, tá? A nossa criança interior, gente, nunca cresce. A gente sempre vai ter esse lado, né? Essa persona, esse arquétipo dentro da gente. A questão é de como está, aonde, como, o que sente. A gente tem que trabalhar isso. Tá? Como você acha que está a sua criança interior? Qual o grau de importância que você acha disso? Tá? Já vai pensando aí. Se quiser, vai compartilhando essa live. Você sabe que as lives aqui são bem interativas. E vai curtindo, gente. Vai falando aí se tá frio ou não tá, se a voz tá boa ou não tá, se a imagem tá boa ou não tá. Vai compartilhando e enviando para outras pessoas próximas de você. Tudo isso eu agradeço, né? A sua empatia, o seu comprometimento, o seu engajamento, para eu conseguir alcançar mais pessoas, né? E a live alcançar até os próprios seguidores, até o pessoal mesmo que já segue, que já acompanha, né? Ser lembrado. O algoritmo precisa dessas interações para identificar a relevância. Então não se acanhe, não. Se movimente aqui, se manifeste, vai falando aí como tá, tá? Beleza? Então, beleza, vamos começar. Gente, esse termo criança interior é um termo que é difícil de ter uma clareza, tá? De quem trabalha, de quem traz isso. Eu acho que não vai ter nenhum artigo científico, não pesquisei especificamente para trabalhar essa criança interior. Então, todas essas terapias mais integrativas, que vai ter um quê mais espiritual, mais transcendental, vai ter essa pegada de criança interior. Mas um teórico, né, que é bem conhecido, que vai estar mais perto ali do princípio, né, da psicologia, é Carl Jung, que foi discípulo de Freud, né, criou a terapia junguiana, né, terapia analítica. E o Jung trabalha bastante com as questões dos arquétipos, que são padrões ali de personalidade vindo do consciente coletivo, que são figuras representativas, né? Tem a sombra, tem ânimos, ânimas,
e tal, tal, tal. E o primeiro arquétipo ele chama da criança interior. Então a gente pode entender o seguinte, eu já falei isso até em outras lives, que a gente se engana se dentro da nossa cabeça é só um. O nosso relacionamento pessoal é com várias pessoas, é com vários de nós, né? Cada momento difícil da vida tem um eu diferente que surge, tá? Isso é um mecanismo normal. Quando é um trauma muito grande que pode desencadear algum transtorno, né? Que vai vindo aquele transtorno dissociativo de identidade, igual o filme Fragmentado, né? Mas se for ver, a gente tem essas personas, esses arquétipos dentro da gente. E um deles, um dos mais importantes, é a criança interior. Tá? Então todo o seu período de infância ficou carimbado alguma coisa ali. E conforme você foi transitando e foi amadurecendo, tá? Isso foi desenvolvendo ou não. Mais para frente eu vou estar, agora é só para situar o que a gente está falando, mais para frente eu vou citar alguns pontos que vai demonstrar se tem algum conflito com essa criança interior ou não. Mas o que eu já posso adiantar aqui, você tem que estar ciente, é o seguinte: questões não resolvidas na sua infância, traumas, necessidades não atendidas, experiências de tensões emocionais, provavelmente, né, faz as coisas não ficarem neurologicamente, emocionalmente não resolvidas e vai gerando um bloqueio. De modo de que muitas pessoas, muitos adultos, na verdade são adultos tipo assim, como eu posso usar o termo? Eles cresceram biologicamente, vamos falar assim, mas emocionalmente, no seu funcionamento, são crianças ou adolescentes. Isso é mais comum do que se pensa, isso é quase que uma regra, se for ver, né? É difícil alguém que vem para terapia que não tenha um comportamento em algum grau infantilizado, tá? Porque essa criança interior é como se a criança interior tivesse ali à espera da necessidade que não foi atendida, de resolver aquela pendência emocional, e fica se repetindo o comportamento, tá? Eu sei que, por ser algo do campo subjetivo, é difícil entender com clareza, né? Mas, se vocês não estiverem entendendo o conceito, se alguma coisa não ficou clara, ou se ficou alguma brecha para questionamento, joga aqui na roda, vamos conversar para ir alinhando isso daí, tá? Então tem muitas pessoas que já vão se indagando, né? Como tratar então essa criança interior, Matheus? Primeiramente, a gente tem que identificar essa criança interior dentro da gente. A gente vai fazer esse mecanismo, tá? A gente tem que identificar essa criança, como ela está, onde ela está, tá? Como que ela está se sentindo. Saber que nós não somos uns, nós somos vários, tá? E essa criança precisa ser acolhida e desenvolver o que precisa desenvolver. Embora ela nunca vá crescer. Esse nosso lado, esse nosso arquétipo, essa nossa estrutura da personalidade, segundo Jung, da criança interior, sempre vai estar lá. E vão ter suas vantagens e desvantagens, dependendo de como ela esteja, tá? Quando é um sintoma bem característico de problemas não resolvidos com a criança interior, né, com esse nosso arquétipo da criança, é uma sensação de estagnação na vida. Tem inúmeros outros, mas isso é algo bem expressivo. A pessoa que não consegue se desenvolver financeiramente, afetivamente, profissionalmente ou pessoalmente, provavelmente muito forte, tem um bloqueio, alguma coisa não resolvida com essa criança interior. Algum trauma, alguma experiência, alguma pendência emocional, alguma coisa assim. Então, ó, a live que eu estou fazendo hoje tem muito a ver com conhecer e aceitar a sua história. Eu já fiz essa live. Com a live de relacionamento com pais, tá? E com a live de trauma que eu fiz semana passada. Essas são as lives principais, tá? Mas tá ligado também com a live de padrões de relacionamento, padrões de apego, esquemas mentais, crenças, valores, inteligência emocional, tá? Tanto é que um dos pontos importantes para a gente integrar essa criança interior em nós, porque a gente tem que fazer assim, quando está estagnado, quando tem algum problema, é como se a nossa criança interior não tivesse sob nossa responsabilidade.
ela está ali andando tipo num pátio solto, sem proteção, sofrendo, revivendo os traumas, as situações de conflito. Metaforicamente falando, o que a gente tem que fazer é acolher essa criança, trazer para dentro de nós e integrar. É como se abrisse a porta da nossa casa, colocasse na nossa casa e cuidasse dela. Tá? Então essa criança está sem cuidado, como talvez ela não foi cuidado, não desenvolveu a capacidade de cuidar e ela fica sem esse cuidado. Quando essa criança interior fica sem esse cuidado, estou resumindo muito, tá, gente? Metaforicamente falando também, só para entender o funcionamento. Tá? É normal que a criança tome as rédeas da vida desse adulto. O adulto, apesar dele racionalizar e achar que é responsável e achar que é adulto e tal, se ele ser bem sincero com ele mesmo, vai ver que muito frequente, não precisa ser toda vez, mas com uma frequência significativa, em momentos de crise, as tomadas de decisões, as escolhas, os comportamentos são similares a uma criança. E então sempre vai estar puxando para a necessidade que a criança interior dele está tendo. Tá? Mais pra frente isso vai ficar mais claro. Beleza? A Fabiana está falando assim, como fazer isso? Fabiana, como fazer isso no quê? Em que ponto? É que tem um delay aqui na fala, às vezes eu falei alguma coisa e já foi, você está escutando depois. Então, para eu conseguir te responder, tá? Fala aí como fazer isso no quê? O que você está querendo saber, tá? Beleza? Estão entendendo ou não? Uma coisa importante, então, para a gente ir se conectando com a nossa criança interior, é a gente começar a imaginar uma palavra-chave, necessidades. Quais foram as necessidades não atendidas, tá? Ou negligenciadas na sua infância? Quais foram as faltas? Tá? Quando a gente trabalha com disfunção, a gente sempre tem que ver as faltas ou os excessos. Quais foram as necessidades que se excederam? Tá? Ou seja, o que faltou demais ou o que teve demais? Tudo isso pode trazer disfuncionalidade. Então a palavra-chave é essa, necessidades. Quais necessidades não atendidas, negligenciadas, faltas que ocorreram? Ou os excessos que se extrapolou? Vai refletindo aí na sua história, vai pensando na sua infância, na sua adolescência e vai imaginando se tem alguma coisa ou não, como que está isso. É um primeiro ponto para a gente começar a ir mapeando, tá? Ok? Deixa eu ir marcando as coisas aqui. Enquanto isso, gente, vai fazendo algumas perguntas, tá? Então, Jung vai trazendo essa vibe de criança interior, né, esse arquétipo. Uma das características desse arquétipo deixa eu ver, esperança. O arquétipo da criança interior traz aquela sensação de esperança, ligada à inocência, de se encantar e de se contentar com o simples, do lúdico, da criatividade, da adaptação, né, de ser adaptável, do desenvolvimento, né? Uma criança, a pessoa que está em paz com a sua criança interior, ela se desenvolve, porque a criança tem um alto processo de desenvolvimento, tá? De entrega, de esperança no futuro. Então a criança interior traz esses aspectos, quando bem desenvolvida, quando está tudo ok. Tá? Então se você já vai mapeando, se eu sou uma pessoa que estou essa parte de inocência eu quase não tenho, não me encanto muito fácil com coisas simples, não sou muito do lúdico, da brincadeira, da metáfora, do subjetivo, não tenho muita criatividade, tenho dificuldade de me adaptar, estou estagnado, não me desenvolvo muito, não me entrego muitas relações, nem a mim, nem a nada, sou uma pessoa desesperançosa, com medo do futuro, com certeza tem pendências ali com a sua criança interior, coisas na sua história que não estão em paz, pendências emocionais com seus pais, alguma coisa. Então a outra live que colabora bastante aqui é a live de amor próprio, de perdão e auto-perdão, né? Verdade, eu estava me esquecendo.
Beleza? E para a gente ir mapeando essa criança interior, você vai precisar das suas memórias, de entender a sua história. Tá? Então, quais são as memórias que você tem da sua infância? Como você consegue se lembrar? Tem gente que chega aqui na clínica e fala: Matheus, eu não lembro de nada, eu não consigo lembrar nada da minha infância. Por que será? Ou porque foi muito pacata mesmo, não teve muitas experiências positivas, né, de ser neutro demais, ou teve muitas experiências não agradáveis, que não atenderam às necessidades, tá? Ah, entendi, Fabiana, tá? Fabiana, tem muito traumas, abuso, falta da mãe e do pai, isso me faz muito mal. Exatamente, faz mesmo, tá? E não é pouco, não. Isso envolve toda a maneira de você se relacionar com você, com o mundo e com as outras pessoas, certo? O primeiro ponto, né, que vai te ajudar antes de procurar um processo terapêutico é ter informações, tá? Então essa live vai te ajudar, mas eu te convido, vai ser muito importante para você, tá? Se assim você quiser ir resolver e alinhar esses pontos, a entrar no grupo do WhatsApp e assistir as outras lives, tá? Tem live sobre pai e mãe, se você já está me trazendo um tema aqui, vai ser importante você entender. A live sobre trauma ainda não está lá, mas eu vou colocar. A live sobre perdão também, certo? Busca esse conhecimento que vai te clareando e depois a gente vai resolver e zerando essas pendências. Mas essa live aqui já vai te ajudar a entender. E qualquer dúvida você vai me falando e vamos participando aqui. Beleza? Então, ó. Deixa eu ver aqui. Tá, memória da sua infância, como você se lembra? Como você se lembra da sua infância? Quais memórias que você tem? Predominantemente, você se sentia segura ou insegura? Você sentia segurança na sua infância? Ou você era uma criança insegura? Tinha amparo ou não tinha amparo? Estava desamparada? E esse desamparo e essa insegurança pode ocorrer mesmo em pessoas que têm famílias estruturadas, vamos dizer assim, né? E aí essas memórias, essas experiências da sua infância, vai mapeando o seguinte: no trabalho, como te afeta? Tá? Como? Como que está te afetando esses pontos, tá? No seu dia a dia. Porque se a gente não trabalhar, gente, isso aqui vai estagnando a sua vida cada vez mais, certo? Isso é uma pedra de tropeço real. E uma areia movediça, que quanto mais você tenta sair sozinho, mais você vai se lambrecando, é um trem preguento, tá? Então a gente precisa de profissional técnico para dar certo. Porque imagine que você desenvolva algum tártaro no dente, que é aquelas placas duras que vai formando no dente. Se você chegou ao ponto de desenvolver o tártaro, você não consegue resolver sozinho. Você pode pegar uma faca ali, cutucar e tal, porque vai ficar aquela crosta dura, né, em cima. Você vai se machucar, você tem que ir no dentista. Então cada profissional está aí para fazer alguma coisa. A gente não tem que dar conta de tudo. Tá? Então, ó, preste bem atenção. Deixa eu ver o que a Fabiana disse. Exatamente, isso está me matando aos poucos. Para só ter meus filhos, ele é o motivo de eu estar lutando todos os dias. Exatamente. Quando isso vai repetindo, quando a gente não, nossa criança interior não está ok, a gente não consegue ser livre nem para ser pai e mãe. Né? Eu sou pai. Eu falo que a maior preparação que você tem que ter para virar pai e mãe é as suas questões emocionais e suas pendências com seus pais. Estar quites com a sua criança interior, senão, se tiver pendências, vai atrapalhar. Você não vai conseguir estar na sua plenitude toda. E aí, gente, igual eu falei na live dos pais, tá? Não adianta ficar cultivando uma mágoa, um ressentimento dos seus pais, porque a gente tem que entender que eles fizeram o melhor que eles puderam devido ao nível de inteligência emocional que eles tinham, da educação que eles tiveram, do conhecimento que eles tinham, da cultura social, da pressão social, eles fizeram o melhor que eles puderam, tá? Isso não quer dizer que, então para de frescura, não, vamos validar o que você sentiu. Machucou? Machucou.
Foi negligente? Foi negligente, mas não foi intencional. Foi com uma conotação positiva por detrás. E isso abre brecha para a gratidão, para o perdão e para o amor fluir. E é isso que a gente precisa. Tá? Eu vou falar aqui agora, tá? Algumas necessidades que geralmente, quando não são atendidas na sua infância, podem acabar gerando esses traumas, essas fixações, essas pendências, essas disfunções com uma criança interior que não está ok e atrapalha o seu dia a dia, tá? Agora deixa eu tentar decifrar minha letra das minhas anotações aqui, tá? Por exemplo, se na sua infância não era muito permitido você ter a sua própria opinião, tá? Ou seja, você ia falar, mas não era escutado, você não podia falar diferente, né? Era punido ao fazer coisas diferentes, aí acabava sofrendo uma exclusão familiar. A sua espontaneidade era criticada. Não era permitido ter muita demonstração de felicidade. A repressão era constante. Não era escutado, não podia demonstrar suas emoções porque era visto como fraqueza, engole os choros, não é para fazer isso, e par de frescura, tá? Era reprimido e tolhido, criticado, né, em quase tudo que fazia. Sofreu algum tipo de violência física, sexual, ou psicológica. Era desencorajado a fazer as coisas, era colocado muito medo, era muito corrigido constantemente, como nunca estava bom o que estava sendo feito. Não foi te dado responsabilidade ou foi colocado responsabilidade demais. Falta de colo e atenção, tá? Tudo isso são necessidades básicas, né? Negligenciadas, porque a criança ela tem que ser escutada, ela tem que ter sim suas características, ela tem que ter, né, um respaldo da sua espontaneidade, ela tem que ter uma responsabilidade equilibrada, tá? Ela tem necessidades, é o que eu falo. O pai e mãe tem que entender que filho não é propriedade sua, que antes dele ser seu filho, ele é filho de Deus, e depois ele é um indivíduo. E aí só depois ele é seu filho. Criança, filho, não é um negócio assim de comprei esse celular, é meu e foda-se. É para dançar conforme a música. Não é. E esse padrão de funcionamento é um veneno para a sociedade. Mas enfim. Então, se você teve algumas dessas características na sua infância, tá? Pressionado demais, punição, autonomia e criatividade, né, não estimulados e punida, muita repressão, não era escutada, não podia dar opinião, não podia ser diferente, não podia demonstrar emoção, era tratada com uma certa violência, era desencorajada, corrigida, falta o excesso de responsabilidade, com certeza você vai ter, né, muito provavelmente, alguma questão ia ser resolvida, tá? Na sua história. Então vamos para os sinais. Preste atenção, papel e caneta na mão e atenção ligada agora, para a gente ir para os sinais de uma criança interior disfuncional. Sinais de que a sua criança interior não está bem, que tem coisa a ser trabalhado. Ou seja, você vai analisar agora a sua vida adulta hoje. Sua vida adulta hoje vai ver se tem esses sinais, tá? Insegurança. Lógico, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar várias coisas aqui que é normal a gente ter uma vez ou outra no nosso dia a dia. Ninguém é um robô que não sente nada de negativo, tá? Agora você tem que ver se são padrões constantes que você tem. Se você vai apresentar de 3 a 5 desses sinais aqui, tá? Já é algo a se acender uma luz, né? Que tem alguma coisa a ser intervida e é algo sério, o mais rápido possível. Se passar de 5,
Aí é luz vermelha mesmo, tá? Então, bora lá. Ó. Insegurança. Se sente inseguro para tomar decisões, para se posicionar de maneira global e constante tem insegurança. Uma terrível sensação de, no fundo, achar que tem alguma coisa de errado com você, tá? Como se tem algum defeito, como se você fosse amaldiçoado, como se, entendeu? Sabe aquela sensação de ter alguma falha comigo, alguma coisa comigo não está certo? Essa sensação, tá? Ansiedade sempre e constante, tá? Ou seja, sempre que você pensa em fazer algo novo, você tem um padrão de ansiedade, certo? Ou uma ansiedade com pensamentos catastróficos, que vai estar ligado de certa forma ali à insegurança também, né? Vá anotando aí, tá? Gosta de agradar as outras pessoas, apesar de muitas vezes não querer, pois acha que só assim, só agradando os outros, que você vai ser amado e vai ter as pessoas com você, tá? Uma necessidade de viver em conflitos, apesar de ter dificuldade para resolvê-los. Procura relações conflituosas, relações tensas, tóxicas, não consegue sair, mantém nessa relação e mesmo tendo dificuldade de resolver e de se sentir bem, tá? Acumula coisas ou pessoas, ou seja, vai acumulando, comprando coisas, tendo coisas, materiais mesmo, às vezes coisas pequenas, às vezes coisas grandes, e pessoas, quando eu falo acumular pessoas, é querer ter amigo, tem aquele amigo ali, querer ser amigo de todo mundo, e fica muito mal, tá? Tem dificuldade de perder essas coisas, de deixar essas coisas, essas pessoas irem. E quando isso acontece, se sente ameaçado. Tem uma constante sensação de ameaça, tá? De vulnerabilidade quando ocorrem essas percas. Beleza? Rigidez e perfeccionismo. Se acha indigno no que você faz ou que nunca está bom, tá? Vergonha de expressar suas emoções, ou não tem vergonha, mas tem muita dificuldade, ou tem vergonha e dificuldade de expressar suas emoções. Sente muita culpa, culpa é uma sensação frequente, tá? Momentos de explosão de raiva, às vezes sem motivos aparentes, raivoso, irritadiço. Apresenta alguns vícios ou compulsões, tá? Tanto vício, sei lá, em cigarro, bebida, comida, pornografia, açúcar, ou tem compras, comportamentos compulsivos incontroláveis, né, de vício. É como se você focasse mais em querer brincar, em ter um prazer imediato, do que se pensar num benefício futuro lá na frente, tá? Desconfiança das outras pessoas ou até de você mesmo, pessoa desconfiada. Se sente muito responsável pelos outros, apesar de não dar conta. É afastado ou tem algum clima estranho, tipo uma sombra, uma parede, uma barreira, né? Esse afastamento com seus pais. Medo do abandono ou da solidão, bem expressivo. Não se vê ou não se sente pertencente à sua família. Se expõe se entrega demais em relações evasivas ou não tão funcionais. Dificuldade tanto de impor ou de aceitar limites, né? Disso aí vem dificuldade de falar não. E às vezes esse comportamento de querer demonstrar o carro, a roupa que tem, a roupa de marca, o celular, ou seja, de querer chamar a atenção. Então todos esses pontos, tá, essas características, vão estar ligados com alguma questão da sua criança interior não resolvida.
alguma necessidade, lembra que eu falei que necessidade é uma palavra-chave, alguma necessidade que não foi atendida, tá? Então isso são características de disfuncionalidades, por excessos ou faltas. A funcionalidade da criança interior é a responsabilidade, é a criatividade, adaptabilidade, inocência, se encantar com o simples, se entregar com uma leveza, mas com responsabilidade, esperança no futuro. Porque, gente, a criança, ela não entende metáfora. O pai e a mãe pode ser o mais carrasco que for, enquanto ela é criança, ela vai amar aqueles pais incondicionalmente e ela vai sempre achar que se ela não está recebendo amor, o problema é dela. Tá? Então, por isso que vai desenvolver esses traumas. Para a criança, se o pai e a mãe separou, foi porque a culpa foi dela, ela que tem que ser responsável pelo bem-estar dos pais, ela sempre tem que se doar mais, e mesmo ela apanhando, ela acha que é porque ela está fazendo alguma coisa errada, e ela quer amar, ela quer amar, ela quer amar os pais. É o impulso natural que a gente tem. Tá? Então, por isso que a criança se entrega. E ela não vai impor limites e tal. Então, esses são padrões de dificuldade de controlar impulsos, de impor limites. Isso são padrões de crianças, de criança interior não resolvida. Tá bom? E aí, como que é o trabalho para a gente ressignificar isso? Vão ter várias técnicas, mas o princípio é o adulto se assumir pelo papel, tá? E dar essa nutrição, essa segurança, esse amor, esse acolhimento a essa criança interior. Porque a criança não cresceu, mas você cresceu. E você agora é o responsável por essa criança. Quando você estava sendo, na realidade, aquela criança, você não tinha responsabilidade sobre si. Era outros adultos. Mas a partir do momento que você amadurece, né, passa dos seus 18 anos, você se torna o adulto, embora 18 anos, segundo o desenvolvimento, ainda é adolescência, mas você passa a se tornar responsável por essa criança. Entende? Só que o seu cérebro está tão acostumado com aquele funcionamento que é como se a criança ainda estivesse correndo, dominando. Uma criança, pensa bem, uma criança sem limites numa casa, né? Imagina aquela criança mal educada, não vou dizer mal educada, que é uma palavra que não se encaixa bem, tá? Não é mal educada, não. Mas é aquela criança, sabe aquela criança porreta, tá? Ela domina a casa, certo? Então imagine como fica essa criança dentro de você. Ela te domina. E aí você tem essas sensações aqui na sua vida. Integrando essa criança interior com você, as coisas tendem a melhorar. Tá? E aí você vai conseguir ter mais criatividade, esperança, se contentar com pouco, ser mais grato, ser feliz apesar das situações, ter uma aceitação, perdão, maturidade, responsabilidade, compaixão, amor próprio, saber quem você realmente é, tá? Isso são os benefícios da criança interior. Beleza? Então, eu vou começar alguns questionamentos. Espero que você mapeou aí. E acredito que você saiba aí como que mais ou menos que nível que está a sua criança interior. Então, antes de eu começar a fazer umas perguntas mais terapêuticas, né, mais interventivas, eu gostaria que quem estivesse aqui sentisse a vontade para falar, né? Você acha o quê? Que sua criança interior está funcional, está disfuncional, está com alguma necessidade não atendida? Quanto desses sinais aqui que eu falei? Você tem mais sinais positivos ou negativos? Quais sinais negativos que você tem? Quantos você conseguiu marcar? Antes da gente ir mapeando nisso aqui. O que é para ser feito? E se prepare para o exercício no final, hein? Falem aí comigo, pessoal. Você que está aí me ouvindo, me vendo.
Ô, mesa, para de fazer esse barulho. Tem que trocar essa mesa aqui. Fica um nheque, nheque, nheque. Me irrita. Tá? E eu gostaria de comer. Ó, ninguém vai falar nada? Então tá bom. Escolha de vocês. Tá? Agora vamos começar a fazer perguntas. Pensa aí, o que você conversaria, né, se você fosse voltar no tempo? Imagina que eu estou te dando uma máquina do tempo e você pode conversar ou falar alguma coisa para você do passado, entre 6 ou 8 anos. O que você falaria para você de 8 anos ou 6 anos? Você ia dar algum conselho? Ia fazer alguma coisa? Ia perguntar alguma coisa? O que você ia fazer? Pensa aí. O que você conversaria com a sua criança de 6 ou 8 anos de idade? Gostaria muito de ficar à vontade aqui de colocar aqui nos comentários, tá? Ou então você pode fazer isso como se fosse um exercício terapêutico mesmo. Pega um papel, pega uma caneta lá e vai escrevendo. O que eu perguntaria para o eu de 6, o que eu perguntaria, o que eu conversaria para o meu eu de 6 ou 8 anos? Porque ó, uma coisa que a gente tem que entender também, que eu tenho que frisar, antes que eu me esqueça, é que a confusão do relacionamento dos pais, uma comunicação que não é clara, que não é entendida com essa criança, falta de hierarquia, falta de orientação, tá? Isso também é um fator determinante para causar disfunções nessa criança interior, tá? Por isso que muitas vezes a pessoa fica... Lembra que eu falei nos sintomas é buscar relacionamentos conflituosos? Porque ela viveu um conflito. Mesmo ela não sabendo resolver, porque a criança interior dela a domina, e ela não tem maturidade para viver com a vida e com as questões de adulto, é o comportamento que ela está mais habituada, é o habitat dela. Ótimo. A Rose está falando assim, fala que conseguia apesar de tudo. Ótimo, então seria um acolhimento, né? Eu entendo isso como um acolhimento, Rose. Como uma gratidão, como tipo assim, calma, vamos conseguir, no futuro vai dar tudo certo, você vai passar momentos ruins, tal, mas eu tô aqui com você e apesar dos pesares, isso vai te fortalecer, vai te amadurecer. É isso que eu imaginei com essa tua fala, acredito que tenha sido isso. Ótimo, obrigado pela sua partilha. Além da Rose, quem mais aí gostaria de falar o que falaria para sua criança interior? Tá? Você quer, vou ir fazendo mais perguntas para você te auxiliar, você lembrar e se conectar com a sua infância. Porque a gente tem que se conectar com a nossa infância para trabalhar a nossa criança interior, né? Acho que isso faz sentido. Então, buscando estimular sua memória, tá? Vai pensando, o que você se lembra da sua infância? Tá? O que você se lembra? Foi simples, não foi? Porque, gente, é um ponto aqui, né, que fala dos sintomas, né, se contentar com o que é simples. Olha, meu filho, ele tem brinquedos, né, aqueles brinquedos para criança, mas ele às vezes prefere uma colher de pau, uma garrafa de água vazia, um copo descartável. Criança, ela quer saber se o pai está devendo no banco, se o nome está negativado ou não, se está na casa de tábua de madeira ou debaixo do barraco. Ele não está ligado com isso. Ele está conectado com a essência, ele está conectado com querer ter o afeto, com querer ter o pai e a mãe ali, né? Lógico, não vou desmerecer que
faltar situações precárias de saúde, de alimentação e assim vai, né, de segurança, não afetam nada, afetam sim. Mas o mais importante é essa proximidade. Então, o que você se lembra da sua infância? Quando você se lembra da sua infância, que sensação vem? Tem gente que lembra da infância com ar pesado, tem gente que lembra da infância com leveza, tem gente que ao lembrar da infância, a maior sensação que vem é a constante ansiedade. O misto de emoções, era meio alegria com preocupação, com ansiedade, com sofrimento. Eu lembro, eu tenho um clima de tensão, eu tenho um clima de preocupação, de muita alegria, de espontaneidade. Qual que é a sensação que vem quando você lembra aí, né? Você pode até ir fechando os olhos para ajudar. Qual é a sensação que vem quando você se lembra da sua criança? E outra, eu sei que fica subjetivo eu falar de você lembrar da sua criança interior, né? Você vai falar, Mateus, de que criança? De 6, 7, 8 ou 9 anos? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Tá? Aí depende muito. A faixa etária que mais estiver fixada, que você conseguir lembrar mais, que mais vem à sua mente, provavelmente ou a que foi mais alegre, que foi mais intensa, ou a que você tem alguma pendência a ser resolvida. Tá? Essas são as maiores possibilidades. Mas vai fazendo um apanhado geral, se assim você conseguir, tá? Vai fazendo com leveza esse exercício, esse questionamento. Qual o clima que era na sua infância? Qual era o clima familiar? Não estou falando de clima de calor ou frio, não. Tá? Eu estou falando de clima de tensão, clima de harmonia, clima de desunião, de intriga, de segredo, de mágoa, de resistência, de orgulho, de briga. Qual que era o clima da sua infância? Qual brincadeira você mais gostava de brincar? Você brincava mais do que? Brincava mais com quem? Quais eram as brincadeiras mais preferidas? Ou as que você podia fazer? Vai refletindo. O que você gostava de assistir ou de ouvir? Quais eram os programas preferidos? Que personagem? Que música? Que cantor? Que tema? Vai pensando nisso. E se você conseguir, você vai pensando e vai tentando, né? Vai pensando e vai integrando tudo isso já na sua realidade de hoje. Eu gostava de tal personagem e eu tenho traços e características desse personagem. Eu escutava bastante tal música e eu percebo que hoje eu sou semelhante, eu tenho tal traço daquela música, eu trouxe tal coisa para minha vida que eu acabo fazendo, tá? Aí, ó, eu estou falando, um misto de alegria e de tristeza, muitas brigas entre meus pais. Ótimo, tá? O que você mais fazia quando era criança? Qual era a sua atividade mais frequente? Você gostava ou não gostava dessa atividade? Quem eram seus amigos? Quantos amigos você tinha? Como que era a convivência desses amigos? Você brincava do quê? Como eles estão hoje? Tem contato com alguns? Se perderam todos? Como que tá? Agora talvez umas perguntas mais íntimas, né? Mais pesadas. Em quem você confiava quando você era criança? Em quem você confiava? Para qual braço você corria quando precisava de amparo, de proteção e de cuidado? O colo de quem que você queria? Ou o colo de quem que você tinha? Porque pode ser um colo que você queria e não tinha disponível, ou um colo que você tinha. Como que era? Pois é. Será que a sua infância foi só isso? Meu irmão tá falando que tacava fogo nas coisas e judiava do meu irmão. Ok, isso foi o que mais foi reforçado
e carimbado. Será que foi só isso? Será que tem algo a mais que se esconde nessas reafirmações familiares? Que as conotações positivas não apareceram? E o que isso afeta hoje no seu funcionamento? Aqui, ó, a Rose está participando bastante, hein? Adorava ficar no quarto brincando de bonecas, meus amigos de infância, eu tenho contato com a maioria até hoje, olha que benção. Meu amigo era minha avó, tá vendo? Tá vendo que é assim que a gente vai resgatando a nossa criança interior? Vai resgatando todas essas memórias, tá, gente? E você pode assistir essa live de novo e fazer esses exercícios escritos, tá? Essas perguntas. Ok? Eu não tenho muito contato com meus amigos de infância, porque eu me mudei muito. E aí, imagina, eu nasci no interior de São Paulo, tô morando aqui em Pimenta Bueno. Só aqui em Rondônia também já me mudei um monte de vezes. Então é difícil, né? Mas alguns contatos. Bom, eu estava perguntando aqui, do colo. Quais medos você tinha? Medos do quê? Era uma criança medrosa ou não? É comum as crianças terem uma sensação de medo, principalmente à noite, e chamar os pais, né? E não tem como descrever, só sabe que está sentindo medo. Muitas vezes isso se manifesta porque as crianças não têm a maturidade para elaborar as sensações ruins, as crises, os climas que aconteciam. E aí o medo se manifesta dessa maneira. Então eu tô com medo de medo. Né? Medo do quê? Não sei, medo de medo. E ela quer essa proteção. E a maneira que os adultos lidam com essa manifestação de medo, se essa criança é permitido demonstrar esse medo ou não, se ela é acolhida ou não, vai dar brecha para se tornar uma criança mais ou menos ansiosa. Com trauma ou sem trauma. Lembrando que eu não vou explicar trauma aqui de novo, que eu falei na terça passada. Ai, ótimo, Rose. Então, quais eram os medos? O que te oprimia, se é que tinha, o que tinha opressão, quais eram os momentos de tensão, de problema da sua infância? Quem eram os modelos que você tinha? Modelos de adulto, modelo de amizade? Qual música que você gostava? Escutava algum tipo de música? Qual o cheiro que a sua infância traz? Aquele cheiro de terra molhada, de massinha, de fralda, de comida, da casa da avó, de algum bolo? Qual cheiro a tua infância traz? Quem era a pessoa que te ensinava? Com quem que você aprendia? Quem era a sua maior referência? Aqui, ó. A Rose tá falando que tinha medo de carro, até hoje tem, não sei porquê. A gente tem que investigar. Alguma coisa veio. O medo não vem do nada, o medo não brota do nada, assim, tá? A não ser que seja de um perigo real. E ter medo do carro, ainda mais assim do nada, né? Você não sabe de onde vem, não é algo real. Então tem alguma questão aí a ser identificada, tá? Alguma associação, algum gatilho que foi instalado. Beleza? Então a gente já viajou para esses pontos, vamos continuar nessa viagem. Pensando aí na sua criança interior, eu vou fazer as perguntas para ela. Eu gostaria até que você fechasse seus olhos. Respira aí, dá uma relaxada. E imaginasse sua criança interior. Você pequeno. Desse jeito mesmo que você está pensando. Vai vendo onde ela está, como ela está. Vai imaginando ela.
Ouça ela, olhe ela, sinta ela, tá? E aí eu vou fazendo algumas perguntas. E você vai transferindo, tá? Mas sabe de uma coisa, você já conhece a sua criança interior. Porque você já... é uma coisa no passado, né? Você já viveu. Mas às vezes a sua criança interior não conhece você, adulto. Então cuidado, às vezes esse primeiro contato não pode ser tão saudável assim, né? Pode ter alguma... tem que ter com calma. Mas ela se identifica com você, porque afinal vocês são a mesma pessoa. Só que por uma falta de acolhimento dela, esse adulto ainda não cresceu na sua potência. Mas então eu vou perguntando, o que essa criança mais quer? Qual está sendo os desejos dela? O que essa criança mais precisa? O que ela realmente está precisando? Muita atenção, precisa. O que ela precisa realmente? Qual está sendo a maior dor dela nesse momento? O que está mais carimbado? Mas também o que lhe traz mais alegria, o que tem lhe trago, ou o que consegue trazer mais alegria para essa criança. E diante de tudo isso, como que essa criança está se sentindo? Quem que é a pessoa mais importante para essa criança? Quais os sonhos que ela tem? O que ela pensa, o que ela quer ser quando crescer? O que ela mais gosta de fazer? O que tem de mais bonito nessa criança? Ou qual a brincadeira que ela mais gosta, as coisas que ela mais gosta de fazer? E o que ela acha do mundo? Vai refletir nessas perguntas um pouco e vai se conectando dessa maneira com a sua criança interior, vendo se tem alguma coisa. Antes de eu fazer o exercício, quem quiser, tá? Que seja, de certa forma, vocês já estão fazendo exercício de pergunta, né, de conexão. Mas eu gostaria de saber de vocês o seguinte: quem aqui, depois dessas perguntas, desse mapeamento, desse entendimento dessa criança interior, acredita ou percebeu que possa ter alguma coisa não resolvida, que essa criança interior precisa de algum manejo, que está tendo algum sintoma disfuncional, que tem alguma coisa a resolver, a acolher com essa criança interior? Quem acha que tem alguma coisa a resolver com essa criança interior, tá? Tem algum... Vou falar trauma, vamos falar trauma, vamos usar a palavra trauma, tá? Tá. Então quem acha que tem algum trauma para resolver, sentiu alguma coisa estranha, não foi leve, se teve dúvida, é trauma, tá? Coloca aí, o que eu posso colocar para vocês colocar? Tá, eu tenho, tá? Quem sentiu alguma coisa pesada, fala assim, eu senti. Que tem alguma coisa para resolver, eu senti. Se você sentiu que tem alguma coisa para resolver, fala, eu senti. Se você acha que você está de boa, falava assim, tô de boa. Então, eu quero mapear isso, até para ver como vai ser a condução, se eu vou precisar de fazer esse outro exercício, tá? De um exercício mais de integração, para trabalhar esses princípios aqui que eu trouxe para você. Então, se você acha que tem algum trauma, alguma pendência, alguma coisa a resolver, que não está quites com essa criança, se você mapeou isso com essas perguntas, com esses sinais, com essas características, fala, eu tenho. Se você acredita que está de boa, fala, tô de boa.
Deixe nos comentários para mim, por favor. Ótimo, a Rose já falou aqui. Muito boa, Rose. Quem mais? Tá ok. Hoje a bola da vez, a corajosa da live está sendo a Rose, então bora lá. Então, vocês já estão nesse clima de reflexão, de conexão com a sua criança interior. Então, vamos mapear mais a fundo isso, se assim você quiser. Se permita fazer exercício, se assim você quiser. Feche os olhos, se sinta numa postura relaxada, descontraída. Se você consegue continuar me ouvindo, deixe o celular do lado, se você não tiver com fone de ouvido, porque o que você vai precisar mais é de estar conectado com a minha voz, tá? Então faça isso, fique numa postura aí, de preferência sentada. Feche os olhos, isso. Vamos fazer 3 respirações bem profundas para te ajudar a relaxar. Então respire profundamente, pegando ar, segura um pouquinho e solta. Isso, mais uma vez. Segura e solta. Ótimo. Terceira vez, veja como você está mais relaxado. Segura. Solta, muito bem. Isso, olhe para baixo, feche os olhos. Dê mais atenção à sua imaginação agora. Então, comece a imaginar a sua criança interior, ouça ela, olhe para ela e sinta ela. E não sei se você tinha algum apelido na sua infância, um apelido familiar que te chamavam, que não era o seu nome. Se você tivesse apelido que era mais infantil, pode utilizá-lo ou utilizar seu nome. E aí você pode repetir seu nome e falar assim, fulano de tal, né? Rose, por exemplo, Rose. Agora eu te ouço. Agora eu te vejo. Rose, agora eu te sinto. E veja essa criança se materializando na sua frente. E tipo que um clima de porta se abrindo, tá? Para essa integração. E vai conversando com essa criança. Com um olhar acolhedor e compassivo. E vai falando, Rose, vai dizendo para ela, nós crescemos. Fulano, nós crescemos. E agora, eu sou adulto. Agora, eu sou grande e forte, apesar dos pesares. Eu sou grande e forte. E a partir de agora, eu vou cuidar de você. Eu vou te proteger. Eu me comprometo com você. Eu estou aqui por você e para você. Isso, olha para essa criança. Talvez ajoelhe na altura dela e vai falando isso. Nós crescemos. E agora eu sou adulto. Sou grande e forte. E vou cuidar de você e vou te proteger. Eu me comprometo com você. Eu estou aqui por você e para você. Isso. E talvez você possa fazer as pazes com você mesmo. Vai percebendo que algumas coisas que aconteceu
aconteceu o que você tinha capacidade de acontecer, você era só uma criança. Então vai falando, eu sinto muito, me perdoe, mas obrigado por tudo, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, obrigado, e eu te amo. E fica aí com essa criança, talvez abraçado, nesse local mesmo que apareceu. Talvez é um local que vocês conheçam, talvez não. Talvez um local aberto, talvez um local fechado, talvez sua casa, talvez a casa dela. Mas é um local que vai te dando segurança, autonomia, força, tranquilidade, paz. Você fica aí cuidando de você, dessa criança. Talvez abraçado, talvez no colo, né? Talvez fazendo cafuné na cabeça, deitado. Tem esse olhar de empatia e acolhimento. E vai falando, eu te compreendo, eu te acolho, eu estou aqui, tudo bem. Tá? Pode ficar tranquilo, agora você pode dizer o que você quiser. Você pode ser espontânea. Estou aqui para te ouvir. Tudo bem errar. Isso, você é forte, você é capaz. Vai dar tudo certo. Eu entendo o seu jeito. Isso, eu te amo, eu estou com você. Vai falando essas coisas. E vai abraçando essa criança bem forte. E conforme você vai sentindo esse acolhimento e vai fazendo esse exercício, levando a sério, imaginando toda essa sensação, vai se conectando com aquelas perguntas, com aquele mapeamento que a gente fez antes, de qual é a sensação da sua infância e tudo mais. E a partir do momento, quanto mais próximo dessa criança você se sentir, quanto melhor você se sentir, quanto mais segura a sua criança se sentir, você sabe quando ela vai se sentir segura ou não. Conforme isso vai acontecendo, imagine que nesse abraço, nesse carinho, essa criança vai se integrando com você, como se ela estivesse se unindo e indo morar dentro de você, dentro do seu mundo interno. Se permita imaginar isso, dentro do seu mundo interno, para estar selado que a responsabilidade agora dessa criança é sua e você vai ampará-la, você a ama, você vai protegê-la, você vai validá-la, você vai escutá-la, você vai suprir todas as necessidades de segurança, amor e acolhimento dessa criança. Imagine esse abraço bem forte e essa integralidade de vocês virando uma novamente, estava separada. E essa criança interior passa a viver funcionalmente, com todas as suas necessidades atendidas dentro de você, porque você é a pessoa responsável. E conforme isso acontece, você vai sentindo muito mais leveza, muito mais segurança, paz, tranquilidade, autoconfiança, um bem-estar enorme. Isso, e você começa a se abraçar bem forte. E cada vez que você se abraça, quanto mais se abraça, melhor você sente. E conforme você vai respirando e vai pensando tudo isso, vai respirando, melhor você vai sentindo. Cada vez que o ar sai e entra no seu pulmão de uma maneira leve, rápida ou devagar, profunda ou superficial, você vai ficando mais bem disposta, você vai ficando bem e vai sentindo em paz, cada vez mais em paz com a sua criança interior, cada vez que você respira. E agora eu vou fazer uma contagem de 1 a 5 e quando chegar no 5 você vai abrir os olhos ou levantar a cabeça ou se conectar com aqui e agora. 1 vai voltando aos poucos, 2 isso, mais integrada, se sentindo melhor, 3 quase lá, 4 os músculos vai voltando um pouco e 5 isso, pode abrir os olhos se sentindo muito bem energizado. Então aí, como foi a experiência? Fala assim, o que é isso aqui? Isso aqui é uma garrafa? Isso aqui é um squeeze? Nossa, essa cor fica chamativa na luz aqui, hein? Da JMJ. Como que foi a experiência? Conseguiu fazer o exercício ou não? Você que está assistindo a gravação, faz, volta e faz o exercício, se você quiser, para te facilitar. Tá bom? Nós vamos mapear isso, gente. Esse conceito de criança interior é resolver as nossas pendências. É entender a nossa história, parar de fugir. Tá? Assista a live de trauma, assista a live de perdão, assista a live de zerar pendências com o pai, de padrão de apego, de maturidade emocional. Tá?
É fundamental, se assim você se interessa e quer desenvolver sua capacidade emocional, de comportamento, consumir os outros conteúdos da live. Tá bom? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, fale aqui comigo, tá? E amanhã eu faço a votação do próximo tema. Uma outra tarefa que eu vou deixar de brinde para vocês fazerem, para ir zerando essas pendências com a sua criança interior, porque não adianta muitas vezes a gente só fazer as coisas no campo da mente, a gente tem que materializar. É um exercício de carta. Pega uma carta com a sua mão dominante, com a mão que você sabe escrever, e escreva essa carta para sua criança interior. É tipo fazendo esse exercício. O que você gostaria de falar para ela, como você gostaria de tratar, o acolhimento. Imagine que ela esteja precisando, vai mapeando nessas perguntas que eu te fiz aqui e escreve uma carta para essa criança interior. E aí com a sua mão não dominante, com a mão que você não escreve direito, para ficar uma grafia mais ruim, você escreve como se você fosse a criança. O que você acredita que essa criança pediria para o eu dela do futuro, que agora é você? Quais as necessidades dela, como seria essa comunicação, e você vai conversando com a sua criança interior. O caminho é simples, gente. O caminho é do acolhimento, é da conversa, ou de dar voz. Porque por tanto a criança ter sido negligenciada, o adulto que hoje é você, passa a repetir esse padrão e negligenciar essa criança. E veja só que paradoxo. Você fica revoltado porque você não foi escutado, porque você foi negligenciado, e às vezes se revolta, fica bravo com esses adultos, enquanto agora você é o adulto responsável por essa criança, você está tendo o mesmo comportamento que você tá, né, que foi feito com você, para mostrar como que você é ser humano, e como que você erra, e como que todos nós erramos, e isso facilita ainda mais você perdoar esses adultos, porque se você está errando com você, imagine eles fizeram o que eles estavam achando que era certo. Eles eram seres humanos, não deuses e nem os portadores da sabedoria. Então os perdoe, ressignifique e melhore a sua vida. Tá? Os princípios são esses. Acredito que eu falei tudo básico que precisa falar, de essencial para resolver as suas questões. Mas fique à vontade para procurar mais conhecimento se você quiser e eu sempre estou à disposição. Tá? Sou Matheus Morado, psicólogo, hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta tem que falar devagar, senão a pessoa não entende, né? Hipnoterapeuta, treinador de habilidades sociais e emocionais, né? Terapeuta familiar sistêmico, tá? Atendo famílias e casais, né? Então é isso, obrigado pela atenção de vocês até aqui, espero ter ajudado. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram, mas obrigado por você fazer parte do grupo e dessa playlist, se assim você está assistindo a gravação. Fique com Deus, bom serviço amanhã, boa melhora, né, no sua jornada de autoconhecimento, e qualquer coisa eu estou à disposição, você tem meu contato e a gente se fala, passa vontade não, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau, até mais.